sofrimento que talvez a gente experimenta tem a ver com a nossa intervenção, tem a ver com o nosso jeito de fazer as coisas. E, de repente, possa ter outro jeito de lidar com as mesmas coisas que até então lidamos, né? Inspiro, expiro, me coloco disponível, me coloco com o coração aberto para receber essas palavras aqui. O convite é: não fique procurando entender demais as coisas. Apenas receba. O entendimento que ele seja gratuito, espontâneo, e não por um esforço intelectual. Não vá por essa via. Pelo menos é o que é recomendado na leitura desse livro. Isso a gente já está fazendo há muito tempo. Aqui é um jeito diferente da gente receber as palavras e aprender com o coração. E o coração, ele tem razões que a razão desconhece. É um outro jeito. Na verdade, quando o coração recebe essas palavras, é para recordar, não para aprender. Porque já é como se estivesse tocando uma parte nossa que já sabe. E aí é entregue para a gente. Então, a partir daí, agora a gente vai pedir o Rodrigo para compartilhar aí os slides com a gente. Como vocês já sabem, o curso de amor nos indica que o processo de aprendizado intelectual chega a um fim. E então, nós não estamos aqui para ensinar nada a vocês. Isso não é uma aula e não há como nós dizermos a cada um de vocês o que vai colocar o fim do sofrimento na vida de cada um, porque o que vai levar ao fim do sofrimento na vida de cada um de nós vai ser diferente. Só você sabe a resposta. Então, o que nós fazemos é ler algumas passagens de um curso de amor para que nos inspire a escutar essa resposta que há dentro de você. Você não vai receber uma resposta de fora para dentro. Você agora está entrando num campo de sintonia com o ser, o real ser de cada um de vocês, que tem a resposta exata para essa pergunta: o que fazer para pôr um fim ao sofrimento na minha vida? Então, nós vamos ler algumas dessas passagens que nós selecionamos. Então, essa primeira passagem aqui está no prelúdio. Tu, que queres realizar muito bem no mundo, entende que o único que pode ser realizado és tu. Estás aqui para despertar de teu sono. Estás aqui não para despertar para o mesmo mundo, um mundo que parece um pouco mais são que antes, mas ainda governado pela insanidade, um mundo em que parece possível ajudar alguns poucos, mas certamente não a todos, e sim para despertar para um novo mundo. Se a única mudança que vês em teu mundo é apenas um pouco menos de insanidade que antes, então tu não despertaste e ainda continuas preso no pesadelo que teu ego fez. Ao escolheres rejeitar a ti mesmo, escolheste tentar dar sentido ao pesadelo em vez de despertar dele. Isso nunca funcionará. Quem acreditas que és, revela a escolha que fizeste. É uma escolha de estar separado de Deus ou uma escolha de ser um com Deus? É uma escolha de conhecer a ti mesmo, como tu sempre fizeste, ou uma escolha de conhecer teu ser, como Deus te criou. É a diferença entre querer conhecer Deus agora e querer esperar para conhecer Deus até que tenhas decidido que tu és digno, ou até algum outro momento designado, tal como a morte. Então, a ideia dessa abordagem é: escolha o céu, desperte do pesadelo.
O fim do sofrimento não é questão de arrumar o inferno que o ego fez, mas de escolher o céu. Tentar consertar o pesadelo que o ego formou significa rejeitar o verdadeiro ser. Aceite teu ser e desperte do pesadelo. Uma segunda abordagem está no capítulo 2, o que o amor é. Teu ser verdadeiro é o Cristo que há em ti. Como poderia ser algo diferente do amor? Ou ver com olhos que não são os do amor? A diferença é que os olhos do amor não veem sofrimento ou desespero, não estão lá. Esse é um milagre. O milagre é a verdadeira visão. Não penses que o amor pode olhar para o sofrimento e lá ver amor. O amor não olha para o sofrimento em absoluto. Ser tão compassivo como Deus é ver como Deus vê. Insisto mais uma vez que não se trata de contemplar o sofrimento e dizer a ti mesmo que não o vês. Não defendo a falta de coração, mas sim a plenitude de coração. Inverte esse pensamento e vê se faz mais sentido do que fazia antes. Nesse cenário, um Deus benevolente e amoroso que estendeu o seu próprio ser na criação do universo, de algum modo conseguiu também estender o que não era de si, para criar algo que não se assemelha ao seu ser em nada. Acaso até mesmo tu tentarias tamanha tolice? Conceberias o inconcebível? Que resposta é esta, exceto que não vês a realidade como ela é? Que benefício há para ti em ver incorretamente? Que risco existe em tentar ver de uma nova maneira? O que seria um mundo sem sofrimento, senão o próprio céu? Então, a ideia aqui é que a visão do amor não vê sofrimento. Os olhos do amor, ou do coração, somente veem o que é real, o que foi criado por Deus, e não os pesadelos do ego. A verdadeira compaixão é ver apenas a verdade e despertar do pesadelo. Uma terceira abordagem no curso de amor, está no capítulo 9, o retorno do filho pródigo, diz assim: perguntas: como pôde Deus permitir todo esse sofrimento? Por que ele te tenta com forças tão destrutivas? Forças que estão fora de teu controle? Por que Deus não criou um mundo benigno e incapaz de ferir-te? Assim é o mundo que Deus efetivamente criou. Um mundo tão belo e tão pacífico que, quando olhares para ele mais uma vez, chorarás de alegria e esquecerás tua tristeza no mesmo instante. Não haverá mais uma longa lembrança de arrependimentos, nem sentimentos ruins por todos os anos em que não viste isso. Só haverá um alegre na medida em que recuperas o que te esqueceste por tanto tempo. Tu irás apenas rir dos jogos infantis que jogavas, e não terás mais arrependimentos que terias pela tua infância. Tua inocência se destacará claramente aqui. E nunca mais duvidarás que o mundo que Deus criou pertence a ti, assim como tu pertences a ele. Essa é a verdade de tua existência. Uma existência em que teus olhos te enganam, mas teu coração não acredita no engano. E assim, um dia vivido em teu mundo é o sofrimento encarnado e o seguinte é pura alegria. Regozija-te, porque teu coração não pode ser enganado, pois aí está teu caminho para a recordação verdadeira. Então, a visão do coração não se deixa enganar pelas ilusões percebidas pelos olhos do corpo. O mundo real, criado por Deus, é adorável e pacífico.
O mundo ilusório projetado pelo ego é detestável e amedrontador. O mundo de Deus só pode ser visto pelos olhos do coração. Uma quarta abordagem aqui no curso, capítulo 15, o ser especial. Enquanto desejares o especialismo para ti mesmo, teu verdadeiro ser permanecerá oculto e desconhecido. E como este é um curso que busca revelar tua verdadeira identidade, o especialismo deve ser visto pelo que é, para que deixes de desejá-lo. Podes ter o especialismo ou teu verdadeiro ser, mas nunca ambos. É o desejo por especialismo que faz com que teu pequeno ser exista. Esse é o ser que é facilmente ferido, o ser que acumula mágoas e se recusa a renunciá-las, o ser que está propenso à mesquinhez e à amargura, ao ressentimento e ao engano. Todo sofrimento e todo pecado vem do especialismo, e, portanto, é apenas o especialismo que deves deixar para trás. Tu, que ainda fantasias que podes ter as duas coisas, abandona tua fantasia e reconhece que a verdadeira escolha está diante de ti. Não, essa não é uma escolha fácil, ou já teria sido feita há muito tempo e haveria poupado muito sofrimento e posto um fim ao inferno. Então, o sofrimento vem do desejo de ser especial, né? Toda competição, inveja, ambição, vem do desejo de ser especial. Escolha entre ser especial ou ser quem você realmente é. O desejo de ser especial traz à tona o pequeno e sofrido eu, que é facilmente ferido e magoado. Uma quinta abordagem do curso de amor, isso aí está no primeiro tratado sobre a arte do pensamento, no capítulo 5, a escolha pelo amor. Embora eu possa te dizer que o sofrimento é uma ilusão, não és capaz de aquietar o medo que tens do sofrimento, nem desviar teus olhos dele, nem remover dele os sentimentos de teu coração. Embora eu tenha vindo para revelar-te a escolha por amor, a escolha que cada um de vós deve fazer para pôr fim ao sofrimento, a ilusão do sofrimento permaneceu, e ao permanecer, fez com que a escolha por amor parecesse quase impossível. Mesmo os mais espiritualizados e piedosos entre vós aceitam o sofrimento. Mesmo aqueles que compreendem, tão completamente quanto possível, a verdade de quem são, aceitam o sofrimento. O uso que faço da palavra aceitar é importante aqui, pois estes podem não ver o sofrimento como dor, mas apenas como uma parte natural da condição humana que deve ser aceita. Assim, encontram paz no sofrimento, em vez de abolir o sofrimento. Essa aceitação deve-se à crença de que o espírito escolheu uma forma, e colocada de maneira mais exata, uma forma inferior na qual existir, e que tal escolha inclui a escolha de sofrer. Talvez essa crença aceite o sofrimento como um instrumento de aprendizado, e não como uma punição. Mas ainda assim, ao aceitar uma ideia falsa, convida ao sofrimento. Eu disse que uma nova maneira de aprendizado é necessária. E ela está aqui. Continuar a confiar nas maneiras antigas, por mais efetivas que tenham sido, e de quanto falavam a verdade, será não aprender o novo. Então, aqui o sofrimento não é uma condição intrínseca à vida física. A escolha por amor põe um fim ao medo e a necessidade de aprender pelo sofrimento. Então, uma nova maneira de aprendizado é necessária.
e ela não requer contrastes, né? De dor e alegria, né? De sofrimento e felicidade. Esse é a última abordagem, número 6. Isso está no terceiro tratado sobre o ser pessoal. No capítulo 12, o ser físico na casa da verdade. A vida do ser físico se tornou uma vida de sofrimento e conflito apenas porque o ser físico, ou ser pessoal, esqueceu que existe em relacionamento e acreditou que era separado e sozinho. Em seu medo, fez um ser egóico que, por ter surgido do medo, não era consistente com as leis do amor, nem com as leis da criação. Por saber que existia em um estado inconsistente com aquele das leis de Deus, fez de Deus um ser a ser temido, e assim deu continuidade ao ciclo do medo, sem ser capaz de libertar-se dele. Usaste teu livre-arbítrio para escolher a experiência humana. Estás agora disposto a usá-lo para, em vez disso, escolher a paz de Deus? Podes escolher a paz com plenitude de coração? Podes escolher a paz pelo tempo suficiente para acostumar-te à alegria sem dor? Se não puderes, continuarás criando o inferno, assim como o céu, e continuarás a separação entre o divino e o humano. O céu te é valioso o suficiente para que desistas do inferno? Esses extremos da experiência humana têm sido instrumentos de aprendizado. Escancararam corações e mentes para a divina presença interior. Tu os escolheste apenas por esse motivo. Mas agora podes tornar-te um observador e contemplá-los como a escolha de aprendizado de teus irmãos e irmãs, sem escolher voltar a aprender dessa maneira. Já não precisas dessas experiências para que te alertem da presença divina. Então, concluindo, o sofrimento vem da crença de que somos separados e sós. A ilusão da separação gera medo e sofrimento. O ser físico nunca está separado do ser divino e da fonte, e já não necessita mais dos contrastes para recordar a presença divina dentro de si. Então, como sempre, vocês veem que o curso de amor ele é tão abrangente, ele é tão profundo, que ele vai pegar essa mesma temática do fim do sofrimento e vai nos mostrá-la de diversos ângulos. Todos eles estão interconectados. Então, agora a experiência que nós somos convidados a ter é, ao escutar essas palavras, o que nos toca? O que nos chama mais a atenção? O que nos mostra uma luz ali no fim do túnel? E isso vai ser diferente para cada um de nós. Então, vamos agora, vou voltar agora para o Júlio ou para a Rafaela, para a gente entrar nas salas simultâneas, para a gente possa dialogar e, então, ter essa experiência direta, essa revelação do que, na nossa vida pessoal, é necessário, talvez, mudar na nossa visão, as nossas crenças, para que nós possamos colocar definitivamente um fim ao sofrimento. E agora eu vou convidar cada coordenador, né, da sala, vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho o que ficou no coração desse diálogo que vocês tiveram. E o objetivo, logicamente, não tem como, né, trazer tudo que foi falado, né, no tempo de 35 minutos, em 5 minutos, mas é trazer mesmo a essência, o que ficou, que sentimento que surgiu. Então, eu vou convidar primeiro Ana Maria, pode ser, Ana? Eu quero compartilhar com vocês que estivemos em 5 na nossa sala, né? Eu e mais 4, mas que todas sentiram um compartilhar com o coração e que isso nos dá muita alegria.
E aí o que traz, assim, mais de imediato é o quanto o curso de amor nos relembra o nosso verdadeiro ser. E como a gente consegue sentir que somos amadas. E sentir que somos amadas é algo que realmente emociona, porque amplia a nossa vida, nosso mundo, nosso olhar. Então, esse compartilhar dessa emoção simples de estarmos nessa nova experiência foi como iniciou a nossa conversa. E aí vem essa condição da nossa expressão, porque quando nós nos sentimos amadas, nós sabemos que podemos confiar, e que, ao confiar, podemos nos expressar de um lugar muito, muito cheio de plenitude mesmo, né? De coração. E então foi compartilhada uma experiência linda em que veio uma música e que a expressão veio exatamente cheia de vontade, né, de cantar essa música. E que já não importava se existia por julgamento ou se existia alguma expectativa, porque a alegria de cantar a música era mais importante. Era uma expressão de quem realmente nós somos na hora que estamos ouvindo o nosso coração, compartilhando com outros a nossa expressão verdadeira. E depois desses dois momentos lindos em que eu vi o quanto a gente estava com os corações abertos, né? Veio justamente uma ideia de como nós vamos aceitar o desafio de lidar com a solidariedade, por conta de que parece que é preciso negar que os nossos irmãos estão vivendo situações, circunstâncias, né, difíceis. E aí a experiência que uma das nossas irmãs compartilhou é que ela lida com pessoas carentes com relação a ajudar de alguma maneira. E que o mais importante não é algo material que pode ser entregue nessas ocasiões, mas simplesmente o olhar sobre a vida e a história que precisa ser ouvida de um lugar e que tem algo de comum, que é a nossa humanidade. Então, ela descobre que cada pessoa tem o seu valor na sua escolha, na sua vontade, por mais que tenha dificuldades na sua jornada. E que são coisas inacreditáveis, de muito sofrimento, mas que existe realmente alguma dignidade, alegria, expressão para se dizer que se chegou até um lugar em que se pode se reconhecer que há esse valor, com o seu mínimo que exista de condições materiais, mas que se fala uma mesma língua, a linguagem do coração. E, por fim, ainda recebemos uma ótima experiência de alguém que vem do Espírito Santo, então, que é um estado, né? Mas que, de alguma forma, é o estado do Brasil, né? Mas que nos trouxe, assim, essa luz para que a gente compreendesse que, realmente, nós podemos escolher o céu e nós podemos ter a confiança de que estamos cada vez mais nos colocando verdadeiramente como somos e contagiando uns aos outros, e alguns olhares já nos reconhecem como somos bem-vindos. É o tempo do novo, e o novo é essa criação, essa expressão do amor
que é bem-vinda aqui e agora, no cotidiano, na simplicidade da vida, em cada um de nós. Gratidão. Gratidão, Ana. Ai, que delícia, que presente ouvir suas palavras. E, Eu que agradeço. então, Gustavo. O nosso grupo, eu também tive o mesmo sentimento da Ana, né? A gente está envolvido, conversando, ouvindo, prestando atenção nos participantes, e a gente também falando, né? E quando a gente menos percebe, já passou o tempo, né? O que significa que foram momentos bem agradáveis de estarmos ali, né? Compartilhando. E o tema que ficamos incumbidos de compartilhar foi que a visão do amor, ela não vê o sofrimento. E aí, quando cada um do grupo estava compartilhando, o compartilhar que aconteceu foi justamente falar sobre o sofrimento. Sofrimento como sendo o processo que cada um de nós passamos, né? Assim, todos nós temos os nossos processos individuais, aonde nessa vida que nós conhecemos, a gente invariavelmente a gente acaba dando de cara com o sofrimento no nosso dia a dia. E cada um está no seu processo, cada um tem os seus sofrimentos, né, que a pessoa enfrenta. E a questão que foi levantada é: será que é possível sair totalmente do sofrimento, né? Se é possível, realmente todos nós estamos nesse processo. E ali cada um falou um pouco de sua história, né? Falou que o sofrimento ele está quando ele foi encarado como um aprendizado e não como uma punição, como algo injusto, essa visão aliviou a experiência, trouxe uma certa um certo sentido para a experiência, né? E também um outro participante colocou que todo sofrimento que nós vivenciamos decorre de uma escolha que foi feita em determinado momento do nosso ser, né? Que ele optou por fazer a escolha de uma diminuta e louca ideia, que foi uma escolha que gerou uma atração pela culpa, né? Uma atração pelo medo, que é algo que nós não controlamos conscientemente, mas que existe no nosso ser, e o ser, ele, por estar atraído, ele escolhe, momento a momento, reviver aquela experiência, né? Só que também foi colocado que essa escolha essa atração pela culpa existe em nós, mas também existe em nós uma atração muito maior ainda por Cristo, né? Por algo que está em nós e que isso nos permite fazer uma nova escolha e fazendo essa nova escolha, isso coloca um fim à escolha antiga. É onde o sofrimento ele é substituído pela felicidade, pela alegria, né? Então, assim, falando sobre esses processos, a gente chegou em uma conversa em que o processo de libertação do sofrimento que cada um de nós passa, ele começa com o reconhecimento de que existe a possibilidade de se colocar um fim ao sofrimento, né? Porque sem eu tomar conhecimento disso, como eu posso iniciar o meu processo, a minha jornada para chegar naquela promessa feita pelo curso de amor e pelo curso em milagres também, que é poder viver, acessar um estado onde eu experiencio uma vida sem sofrimento, né? Então, esse processo ele começa por nós tomarmos conhecimento da possibilidade de que
algo assim existe, que é possível viver uma vida onde você vê as coisas todas como sendo na luz de um estado onde você vive em união com Deus, e não de um estado onde nós nos sentimos separados de Deus. Porque quando nós estamos separados de Deus, a gente experiencia a vida de uma forma. Agora, se a gente acessa esse estado onde nós percebemos que Deus não é um ser ausente, mas completamente presente, inclusive em nós, então a visão que ele tem da existência, a visão com que ele contempla a vida e a criação que ele criou, passa a ser a nossa visão. Então, os olhos dele veem em nós e a gente passa a ver a vida. Aí a gente volta no tema que ficou para o nosso grupo, que é a visão do amor não contempla o sofrimento. Por quê? Estamos nessa unidade, nesse estado com Deus, mas se estivermos no estado de separação, então a visão que vem em nós é uma visão que vai enxergar algo diferente da realidade que Deus criou, né? Então, a nós estão disponíveis duas possibilidades, ou de ver o mundo com a visão verdadeira, ou de ver o mundo com uma visão que é uma visão falsa, que é o que o curso de amor descreve como sendo a visão egóica, a visão do ser separado, né? Então, para que a gente possa chegar nesse ponto, a gente passa pelo processo. Primeiro, tomar conhecimento de que é possível ver o mundo com a visão verdadeira. Segundo, a gente chegar ao ponto de aceitarmos que essa visão verdadeira existe, está em nós e ela é possível. E quando essa aceitação acontece em nós, acontece um processo de dentro para fora, em que nós somos tocados internamente pela intuição ou por algum outro meio interno que nos revela que essa possibilidade é uma possibilidade verdadeira, né? Que isso não é um sonho. E como todos nós estamos nesse processo, a gente está estamos caminhando cada um dentro da nossa caminhada individual, né, para poder chegar nesse ponto. E aí, basicamente, foi isso. Obrigada, Gustavo. Então, Júlio, agora chegou o seu momento aqui de compartilhar. Então, o nosso grupo ficou com essa frase-chave, né? Que a visão do coração não se deixa enganar pelas ilusões percebidas pelos olhos do corpo. Né? E, num primeiro momento, o nosso grupo ficou assim, muito quietinho também, sabe? Muito caladinho, meio que processando as palavras que chegaram, sem querer já ir dando opiniões ou contando experiências. Ficou assim, muito num silêncio fértil. Foi o que a gente percebeu. E aí as pessoas foram se manifestando e a gente percebeu que há o velho jeito da gente perceber o sofrimento ainda está muito arraigado em nós. Quer dizer, o sofrimento como via de aprendizado. Certamente ele já foi, né? E ainda continua sendo. A proposta de um curso de amor é que a gente vá para um novo aprendizado, um novo tempo. E, por um momento, os dois tempos vão ficar simultâneos, vão ficar meio andando um ao lado do outro. Isso já é reconhecido na leitura do livro. Várias vezes no livro Um Curso de Amor, Jesus fala que eu sei que você ainda não está ainda acreditando nisso, você ainda está assim, você está só sabendo, mas ainda está meio reticente, mas continue. Bom, e aí as pessoas foram falando, e uma das coisas mais interessantes, pegando um gancho com o que o Gustavo falou, que o que mais importa é a gente admitir a possibilidade. A partir do momento que você admite essa possibilidade, que é possível enxergar o mundo com outros olhos, que não os olhos egóicos, da mente egóica, que vê sofrimento, não só que vê, mas como vê realidade no sofrimento. Quando o curso de amor fala para a gente, ele fala assim, não, eu não estou te pedindo para falar assim, eu não estou vendo o sofrimento aqui, não. A questão é que não veja realidade nele. É como você falar assim,
onde tem luz, tem sombra, não é? Você vai falar que você não está vendo a sombra? Não, ela está aqui, mas ela não tem realidade. Essa aqui é uma comparação que pode nos ajudar. A sombra não tem realidade, ela tem apenas uma presença que é, na verdade, uma ausência de luz, né? O sofrimento é quando a gente escolhe ver por um lado, que é um lado onde a gente não vê o amor presente ali. A gente está vendo só a falta, só a escassez, só o medo, só a perda, só a morte, só a dor, né? Seria como uma pessoa que chega no seu passeio, saindo de casa e vê ali um estrume de vaca. Aqui a gente fala em Minas Gerais estrume, né? Quando a vaca deixa ali um cocôzinho no passeio, e de repente já tem gente que só vê a merda mesmo, e fala, oh, merda, oh, merda, oh, merda, oh, merda, oh, merda. E outros falam assim, gente, um adubo para minhas plantas. Quer dizer, um outro jeito de olhar para a mesma coisa. Um jeito te deixa contraído, um jeito te deixa tristonho, te deixa até revoltado, e o outro jeito te alegra. E o fato não mudou, né? Aí um dos nossos colegas estava dizendo que ele foi a uma enfermaria de um hospital, e ele diz assim que ele não conseguia ver o sofrimento. Ele estava num estado em que ele enxergava, mesmo naquelas situações aparentemente dolorosas, ele via situações amorosas acontecendo ali. Uma pessoa ao lado do paciente, um filho ao lado da mãe. Então ele começou, os olhos dele foram atraídos para os momentos de amor que estava rolando ali em meio àquela cena. Então naquela cena você pode ver dor, pode ver falta, mas pode ver presença. E é isso que nós vamos ter que aprender a olhar. Primeiro, e agora para a gente aprender a olhar, que não é pelo nosso esforço esse aprendizado ele é natural por a gente admitir que ele possa ser, e aí o amor é que vai nos ensinar a fazer isso. Porque aí uma das coisas mais interessantes no livro Um Curso de Amor é quando a gente se pergunta, mas o que eu tenho que fazer? E o livro, de uma maneira com a cara mais lavada, fala assim, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Deixe, let it be. Let It Be, aquela música do Paul McCartney, tem sido o nosso hino. Let It Be. Deixe estar, deixe ser. Deixe que a coisa vai acontecer. Não interfira. Uma das nossas colegas também estava dizendo aqui, das nossas irmãzinhas, que antes ela queria consertar tudo. Que se ela quer consertar é porque ela vê o estrago, ela vê o problema. Então ela ficava o tempo todo querendo corrigir os sofrimentos e tudo mais. Até que ela percebeu que ela ficava enxugando gelo. Quanto mais ela queria consertar, mais aparecia. Quanto mais rezava, mais assombração aparecia, né? E aí ela começou a fazer um movimento interno, que é esse movimento que o curso de amor nos convida, que é voltar-se para dentro, voltar-se para si, fazer um cuidado consigo mesmo. E nesse quesito, o Mário Quintana tem uma frase lapidar. Ele fala assim, não corra atrás das borboletas. Seria a mesma coisa que dizer, não fique querendo consertar o mundo. Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim, que elas virão até você. Então, esse movimento de você cuidar de você, de amar a si mesmo, é o pré-requisito para deixar o amor entrar em você e, a partir daí, você olhar o mundo através desses olhos amorosos. Tá? Uma pessoa também colocou aqui no nosso grupo assim, que essa reunião que ela começou a participar na semana passada, que ela entrou na semana passada num grupo, e ouvir essas palavras aqui hoje, essas leituras, promoveu nela uma catarse, como se fosse uma limpeza, né? Uma limpeza. E ela se sentia que antes ela vivia procurando culpados, porque quando você vê sofrimento, você quer achar os culpados também dele, inclusive a própria pessoa que sofre. E agora não tem que achar culpados. Vamos parar de achar culpados, né? E essa catarse fez isso com ela, né? Aqui eu lembrei também do Pat Adams, né? Quando aquele médico que deu origem aos Doutores do Riso, ele tem até um filme, né? Que chama Pat Adams, O Amor é Contagioso, estrelado pelo Robin Williams, um filme que fez época, né? Ele disse, eu tenho um depoimento dele, quando ele fez uma entrevista aqui no Brasil para o Roda Viva, ele diz assim, que quando ele entrava numa enfermaria de queimados,
Imagina uma enfermaria de gente queimada, tudo enfaixado, as carnes vivas. Ele dizia que ele chegava e olhava no olho das pessoas. Zoom, ele falava assim, zoom. E que as pessoas notavam que ele olhava no olho e não na queimadura. Não que ela não existisse, mas ele percebia assim que ali tinha uma pepita no meio daquele cascalho, tinha uma coisa preciosa, e que as pessoas, ao perceberem isso, elas tinham um novo revigoramento, porque as pessoas não estavam olhando para a doença, mas estavam olhando para o ser que estava experimentando ali, né? E sem nenhuma pena daquela pessoa, porque esse olhar de dó, de pena, é realmente um olhar que não leva a esse lugar que a gente está querendo aqui, tá bom? É só isso. Obrigada, Júlio. Muito bem, agora vamos para o Marcos. Estamos aqui na nossa roda de experiências, né, de conversa, de troca, com o tema do ser especial, né? Os grupos começam assim, né, um pouco em silêncio e tal, dali a pouco começa, né, vai um aquecimento mesmo, e foi um grupo assim que as pessoas falaram bastante, e basicamente essa questão, né, entre o ser especial, né, o ser egóico que a gente criou, né, e o relembrar desse amor, né, que somos, esse ser divino que somos, né? Então foram várias colocações falando sobre isso, né, as dificuldades que muitas vezes isso nos traz, de viver isso no nosso dia a dia, de poder enfrentar circunstâncias que parecem ser desafiadoras, né? Como essa ideia essa imagem, né, que o Júlio trouxe da enfermaria de queimados, né? A vida às vezes é assim, né? É uma enfermaria de queimados, né? Então a gente tem vários desafios no nosso cotidiano, mas que trata-se realmente de uma escolha, né? Então aqui resumindo as colocações, né? É uma escolha olhar para a queimadura ou para os olhos daquela pessoa, né? Então é uma escolha olhar para o problema, vamos dizer assim, né? O desafio do nosso dia a dia, ou olhar para o ser, né? Seja olhar a partir do nosso ser, né? Não o mundo lá fora como um problema, mas sim como o mundo do qual eu faço parte, os relacionamentos com os quais eu aprendo, né? Então, uma das coisas que foi colocada dentro dessa questão das relações especiais foram as relações amorosas, né? E o quanto elas podem ser grandes escolas para se aprender esse amor que não é um amor especial, não é um amor por aquela pessoa simplesmente, né? Mas um amor que pode transbordar para outros, né? Então, a gente também lembrou aquela frase de Jesus, de há 2000 anos atrás, né? Em que ele fala assim, se amardes apenas os seus, que ganhas com isso, né? E continua sendo a mesma lição, né? De amar não a alguém em especial para nós, né? Ou não nos colocarmos dessa forma de ser amados em especial por alguém, né? Mas de a gente poder viver esse amor por todos, né? E foi uma experiência interessante, né? De sentir um aquecimento no coração da gente enquanto a gente ia trocando essas ideias, né? De que a gente pode ver na dualidade, né? Então ver sempre opções, ver problemas, ver, enfim. Mas a gente também pode, em vez de ver com os olhos, vamos dizer assim, que é a partir da onde a gente vê a separação, né? Porque os olhos veem a separação, né? Eu estou aqui, você está aí, cada pessoa está em seu lugar, mas o coração vê como um só, né? Então, é pelo coração, como diz o curso, né? A primeira união é a união entre mente e coração, né? Então, quando a gente faz esse exercício, né, de olhar a partir do coração, né? Olhar para o outro a partir do nosso próprio coração, o quanto isso já vai abrindo, aquecendo, né? E a gente vai percebendo essa união, né? E que isso é um processo, né? Algo que vai acontecendo, né? Então, a gente vai lendo o livro, vai trocando experiências, de repente a gente começa a perceber que
no nosso cotidiano algumas coisas que antes eram difíceis, já não são tão difíceis, porque a gente já não está olhando tanto para as queimaduras da vida, vamos dizer assim, mas sim para as pessoas, né, para o olhar, né, para os olhos, e para o quanto estamos todos juntos nessa viagem, né, nessa grande jornada, né? Então, foi isso. Eu fui escrevendo aí a fala de cada um, né, assim, o tema básico, mas depois percebendo que a gente foi muito falando sobre isso, né? O quanto a gente pode escolher mesmo, né? Esse olhar do ego ou o olhar do coração, né? E quando a gente pode quando a gente pode se lembrar de olhar a partir do coração, isso nos traz um outro olhar sobre a mesma coisa que é vista, né? Basicamente foi isso aí o nosso grupo. Obrigada, Marcos. Agora, Rodrigo e Buti. Então, foi interessante que o tema que caiu para nós é o tema de que o sofrimento não é intrínseco à vida física. Eu digo que é interessante porque nós estamos nesse exato momento aqui falando da Ásia, né? Nós estamos na Mongólia nesse momento, que é uma terra budista, e aqui se fala exatamente sobre isso. O primeiro ensinamento do Buda, chamado As Quatro Nobres Verdades, fala exatamente isso, de que o sofrimento vem de causas e circunstâncias. Uma vez removidas tais causas e circunstâncias, o sofrimento desaparece. O sofrimento não é inerente à vida física, ele não é intrínseco à vida, e, portanto, ele pode sim ser colocado de lado, né? Da mesma forma que quando as causas atmosféricas que proporcionam o surgimento das nuvens desaparecem, as nuvens somem. Então, você não precisa lutar contra as nuvens, precisa ver as coisas com outros olhos. Isso faz com que essas causas e circunstâncias desapareçam e, assim sendo, de forma natural, o sofrimento também desapareça. Essas causas e circunstâncias estão relacionadas, isso foi uma boa parte do diálogo do nosso grupo, estão relacionadas a crenças limitantes, percepções falsas que a gente acha que são verdadeiras. Uma delas se relaciona a isso que nós chamamos de vida. A gente fica achando que vida é corpo. Então, quando alguém fica doente ou quando alguém morre, aparentemente a gente sofre, porque a gente aprendeu a associar a identidade daquele ser vivo com o corpo dele ou dela. E, portanto, essa percepção de que a vida é o corpo faz com que a gente sinta muito sofrimento, né? Se nós víssemos a vida tal como Deus vê, ou seja, a vida como algo eterno, ou seja, Deus está nos vendo sempre, eternamente, muito antes de nós chegarmos a ocupar esse corpo que temporariamente estamos usando, Deus já nos via. Mesmo quando esse corpo deixa de existir, Deus continuará nos vendo. Ou seja, Deus só vê vida. Isso de morte, né? O que a gente chama de morte, né? Não existe na visão do amor. Ou seja, o amor não vê morte e não vê o sofrimento da morte. Da mesma forma, não vê doença. O corpo pode estar doente, mas o ser que nós somos nunca está doente. Nós somos saúde, nós somos felicidade, né? Nós somos luz. Outra participante mencionou uma coisa interessante de notícias de televisão, né? As notícias focam só sofrimento. Parece que de 9 de 10 notícias apresentadas nesses noticiários são de problemas, são de sofrimentos. Então, isso também nos engana. A gente começa a achar que, nossa, olha só o que está acontecendo. É guerra, é dor, é isso, é aquilo. E aí você termina de assistir o noticiário achando que, meu Deus, é só sofrimento. Só tem problema acontecendo.
E a pessoa acabou concluindo que ela até deixou de assistir esses noticiários, né? Justamente porque eles são completamente tendenciosos, eles querem nos fisgar pelo medo. Eles não mostram a visão macro das coisas, não mostram, por exemplo, que também há muitas coisas boas acontecendo. Há muito amor no mundo, há muita compaixão, caridade, generosidade. Há guerra, mas também há muitos movimentos de paz e de apoio mútuo entre as pessoas. E isso não aparece no noticiário de televisão. Uma pessoa também expressou algo muito bonito, que acho que cada um de nós acabou já sentindo em algum momento da vida. Essa participante falou, nossa, chegou um ponto na minha vida em que eu realmente exclamava por dentro, eu quero aprender a amar. Eu quero descobrir isso que é o amor na vida. Isso é uma mudança dramática. Quando você se abre para essa possibilidade de que é possível viver nesse mundo, aqui e agora, né, com amor, a partir de uma perspectiva de amor. Enxergar apenas o que é de amor, de real, nos nossos semelhantes, tudo muda. Para isso, também precisamos deixar o julgamento, outra coisa que foi mencionada. Esse vício de julgar, isso de estarmos julgando, condenando, ele vai, obviamente, trair sofrimento. Esse julgamento ele vem de uma mente separada, né? Uma mente que julga com base no medo e na separação. Alguém também mencionou que é preciso olhar quando a gente sofre, né? Que não é para fingir que não está sofrendo, que não há sofrimento, mas sentir aquele sofrimento momentâneo. Levar esse sofrimento para o coração. Sentir o que esse sofrimento está querendo, na verdade, me dizer. E deixar que esse sofrimento seja transmutado de volta em alegria. Que o medo seja transmutado de volta ao amor, nessa paz do coração tranquilo, né? Também foi mencionado o vício de ficar com raiva, né? Isso é um vício, não é? A gente fala muito de alcoolismo, de tabagismo, cigarro, drogas, mas existe um vício socialmente aceito, que é o vício de ficar com raiva, né? A gente sempre acha uma desculpa, né, para ficar com raiva, mais uma raiva, né? Então a raiva passa a ser também uma coisa que a gente fica viciado e a gente também precisa também deixar esse viciozinho de ficar com raiva de lado, né? Então é isso aí. Agradeço aos participantes da nossa sala, foi muito frutífero o diálogo. Obrigada, Rodrigo e Budi. Então, agora vamos para nosso querido Rossini. Muito bem, então o título do nosso encontro, né, foi o sofrimento como uma crença de que somos separados e sós. Essa palavra crença é uma palavra que permeia a nossa existência, né? Nós vivemos aqui na Terra pautados em várias crenças que entranharam em nós, né? E essa crença só serve para nos manter numa prisão, a prisão da existência. Eu estou preso em minhas crenças, estou preso no inconsciente coletivo que foi criado. E a consequência dessa prisão é a solidão. Não a solidão de pessoas, mas a solidão de existir. Eu me sinto existindo totalmente separado dos outros, né? Então, dentro desse contexto, eu vou procurar seguir aqui fielmente o que o pessoal falou, eu vou procurar afastar o mais possível as minhas opiniões e retratar o que as irmãs, o nosso grupo foram só irmãs, não teve nenhum irmão, o que as irmãs pontuaram.
Então, a primeira delas enfatizou muito o livre-arbítrio, e dizendo como que o livre-arbítrio pode ser, ao mesmo tempo, prisional, como pode ser libertador. Prisional no sentido de que ele pode ser uma manutenção das crenças. E sendo mantenedor das crenças, nós vamos continuar na prisão existencial. E ele sendo usado no contexto da libertação, ele pode ser a primeira escolha que a gente pode fazer, no sentido de que, sim, eu estou decidido a me modificar. Um pouco isso aí que o Rodrigo falou agora no final. Constatou-se também que o medo é a maior fonte dos nossos sofrimentos. Quando a gente fala muito em sofrimento, inicialmente, a gente fica procurando essas causas lá fora, né? Principalmente quando nós lidamos com os medos das perdas, das doenças, né? É difícil a gente conceber que isso está em nós e não fora de nós. Um pouco isso que o Júlio falou, do exemplo do irmão que foi no hospital e não viu o sofrimento, ele viu o amor. É porque, na realidade, o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Nada mais é do que isso, né? A lei hermética, que já existe há milhares de anos. Foi enfatizado também, com muita ênfase por mais de uma pessoa, a importância do relacionamento e da unidade. É o relacionamento e a unidade que é o desconstrutor da ilusão. A solidão implica que eu me relaciono somente reforçando a separação. E o relacionamento e a unidade, quando ele é estruturado pela fonte, ele é a causa de união e de revelação. Então, é o relacionamento e a unidade que é a fonte da revelação para que nós sintamos em unidade com todos, né? Isso foi enfatizado. E enfatizado também o papel do corpo. O corpo, ele se torna... E uma coisa que foi colocada como muito libertadora, que eu particularmente achei muito, muito bonito, que o corpo, no Curso em Milagres, ele coloca que o corpo é neutro. Há muitos estudantes do Curso em Milagres interpretam isso, na minha concepção, de uma maneira errônea, como se o corpo não valesse nada. E foi colocado isso, que o corpo ele é a fonte do nosso aprendizado, é através do corpo, no aqui e agora, na nossa existência, neste momento aqui na Terra, é através do corpo que nós podemos nos elevar, podemos nos espiritualizar, é através dele que nós podemos nos relacionar uns com os outros. É claro, ele pode ser fonte da separação, sim, quando o que está dentro de nós está só reforçando essa separação. Eu falo isso há muito tempo, que o corpo pode ser, e aí já é uma opinião pessoal, o corpo pode ser o ringue da nossa existência, onde só existe luta e conflitos, mas ele também pode ser a nosso altar de reverência, reverência ao Criador e a nós mesmos, quando Cristo está aqui no nosso coração. Também foi colocado o aspecto da dicotomia, que às vezes nós nos colocamos em dois extremos. Uma hora eu estou aqui completamente perdido, consequentemente só, e momentos nos quais eu sinto a plenitude de ser. E essa dicotomia ela vai acontecendo, mas à medida que nós vamos constatando que ela existe,
ela pode ser o ponto de partida da nossa caminhada. É a partir daí que nós constatamos que eu não estou passando batido aqui nesse mundo. Eu estou aqui com um propósito. E esse propósito é eu encontrar a mim mesmo. Foi colocado também o contexto, a frase bíblica de orar e vigiai. Orar e vigiar, na realidade, significa e constata-se que eu estou em contato comigo mesmo. Eu estou num processo de me auto-observar. Eu estou num processo de entrega. Essa oração nada mais é do que me entregar, né? O curso nos ensina que a verdadeira oração é aquela que você pede, você recebe e que você responde. Responder nada mais é do que você estar imbuído pela graça. Essa graça que chegou até você. E, finalizando, a última irmãzinha nos falou no contexto da condução. A condução que nada mais é do que estar em total disponibilidade e entrega para que eu possa ser sustentado pela fonte. É essa sustentação da fonte, é essa manutenção da fonte que eu passo a ser e agir, que acontece no aqui, agora e nunca no passado e nem no presente, é esse que se mostra para nós e nós nos tornamos o ser elevado da forma, essa consciência crística, que sim, é essa que é o nosso verdadeiro e único estado de ser. Então, foi isso, uma breve síntese. Obrigada, Rossini. Eu queria só ressaltar as pessoas que estão chegando, inclusive alguns aqui pela primeira vez, que para poder conhecer mais sobre um curso de amor, nós temos um site aqui brasileiro, que é o umcursodeamor.org. E nesse site você tem lá mais elementos, mais artigos, vídeos. Nós temos também um canal no YouTube, que é um curso de um curso de amor. E lá no site existem a relação dos grupos, onde qualquer pessoa possa participar. Uma das características dos grupos de um curso de amor é que eles não têm nenhum currículo, tem que ser pré-requisito, você não tem que ler o livro antes para participar, não, é uma reunião aberta, que você pode ir lá como simplesmente um observador, se quiser. Experimente, vá lá, participe quem ainda não experimentou, né? Completamente gratuito, completamente descompromissado. Inclusive, tem pessoas que participam dos nossos grupos que eles vêm uma vez, depois faltam, depois voltam de novo. Não tem nem que dar desculpas, nem que se dar explicações, nada disso, tá bom? É coisa muito aberta. Agora, se há uma palavra que caracteriza curso de amor é não vamos complicar, a coisa é fácil, vamos facilitar, né? Eu gostaria de falar só uma estrofezinha de um verso que veio de dentro de um sonho. O sonho dentro do sonho. Eu acordei com esses versos, e foram vários, mas eu vou falar só a primeira estrofe, porque tem tudo a ver com a história da dor, né, que a gente está falando aqui do sofrimento. E que dizia assim: Pai, me ajude a juntar, por onde eu puder passar, pedaços que eu explodi, perdido na ilusão, sonho de separação que me dói o coração. Então, para mim é uma decisão, sim. Esse tomador de decisão optar, olhar para a consciência e escolher pelo Cristo. Que legal. Pela unificação. Ajuntar o que está separado. Isso aí. Bom, muito obrigado, Maria, por essa entrega, hein? Legal. Obrigada. Puro ouro. Puro ouro. Muito agradecido pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Continuamos juntos, da forma que você quiser.
Tá bom, pessoal? Se você quiser aí abrir o seu microfone, namastê. Namastê. Obrigada, boa noite. Ótima noite. Obrigada. Fica junto, presentes. Até logo. Ai. Tchau.